Eu te saúdo na bendita paz do Senhor. Seja bem-vindo a esse espaço juvenil. Nós queremos dar início a esse momento de adoração, esse momento de palavra, de uma forma diferente. Sinta-se cumprimentado, você que nos acompanha aí de casa, onde quer que seja. Que a presença de Deus venha te alcançar, venha te tocar neste momento. Que o Santo Espírito, aquele que não tem barreiras, aquele que não conhece limitação, ele venha te tocar neste momento. Eu quero, antes de nós darmos início a este momento de palavra, de adoração, gostaria de saudar a toda a liderança, ao mano Dércio, ao mano Valério, ao mano Milton, à mana Vânia, à mana Tânia e em especial ao nosso apóstolo e toda a liderança no geral. Creio que é possível que eu tenha esquecido ou não mencionado todos, mas sintam-se cumprimentados. Neste momento nós queremos adorar esse bom Deus. Eu estou aqui com a irmã Gércia, ela que é ministra de louvor, ela que irá nos agraciar com o hino de adoração, antes de nós mergulharmos na palavra de Deus. Neste momento eu te concedo a palavra, irmã Gércia. Sinta-se à vontade. Paz e graça, saúde a todos na bendita paz do Senhor. Saudar em especial ao meu pai espiritual, apóstolo Antônio Citói. Saudar a noiva do Cordeiro desse lado. Convido-te a concentrar os seus olhos, a concentrar os teus pensamentos para o alto, a se concentrar somente em Deus, a esquecer os teus problemas, a esquecer aquilo que você está a passar e adorar a Deus em espírito e em verdade. Digno és de glória e louvores, levantamos nossas mãos e adoremos ao Senhor. Digno és de glórias e louvores, levantamos nossas mãos e adoremos ao Senhor. Grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. O muculuena, o achamariça yesu amina, angakona mungwana, angakona wa mukulu iwena, wa achamariça yesu amina, angakona mungwana, angakona, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Aleluia. Louvado seja Deus. Feche os teus olhos aí onde você está. Nós queremos orar neste momento. Queremos com que Deus venha a tomar a dianteira deste momento. Queremos com que Deus ele se manifeste segundo a sua vontade. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu estou orando neste momento. Pai, eu te agradeço, Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito. Pai, eu venho te louvar, porque não há Deus, Pai, igual a ti. Tu és maravilhoso, tu és extraordinário. Pai, não há, Senhor, ó Pai Santo, obras, Senhor, maiores do que as que tu fazes, Jesus. Pai, venha tomar a dianteira deste momento, Pai, tome a dianteira, Pai, nesta hora. Rei da glória, Pai, eu peço que a tua presença, Senhor,
Pai, a presença que se faz sentir neste lugar, Pai, venha invadir, Pai, o lugar, Senhor, ó Pai Santo, onde aquele que está nos acompanhando está neste momento. A Tua palavra diz que o Senhor conhece, Pai, todos os corações, o Senhor sonda, o Senhor, ó Pai Santo, sabe de todas as coisas. Rei da Glória, Pai, eu estou orando, Senhor, venha tocar, Pai, o enfermo, venha tocar, Pai, o abatido, venha tocar, Senhor, ó Pai Santo, aquele que se encontra, Pai, num momento de agonia, um momento, Senhor, de angústia, um momento de medo, Senhor, um momento, Senhor, de enfermidade. Rei da Glória, eu estou orando, eu falo, Senhor, Tua presença, eu falo Teu Espírito, o Espírito que se movia sobre a face das águas, o Espírito que não conhece barreiras, o Espírito que não conhece limitação. Em nome de Jesus, nesta hora, eu falo essa graça te alcançando, eu falo esse poder te tocando, na autoridade do nome de Jesus. Aleluia. Seja bem-vindo uma vez mais. Eu quero compartilhar a palavra de Deus contigo nesta tarde. Abra sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 3. É um texto que eu gosto muito. A carta aos Filipenses, a epístola aos Filipenses é uma das epístolas que eu mais amo, das paulinas. E eu me lembro muito bem de um tempo atrás, creio que talvez faça um ano, alguma coisa parecida. Eu estudava essa carta e eu fiquei muito surpreso com as coisas que eu descobri. Porque os estudiosos, eles dizem que a epístola paulina, a epístola aos Filipenses, é uma das epístolas mais alegres que Paulo escreveu. E uma das coisas mais interessantes, mais engraçadas que nós descobrimos é que essa carta ela não foi escrita num momento tão bom da vida de Paulo. A Bíblia diz que essa carta foi escrita no momento onde Paulo estava preso. Paulo ele escreve a carta mais alegre no momento onde ele estava preso. Se nós formos a perceber e formos a buscar entender um pouco acerca de Paulo, você vai perceber que Paulo era um apóstolo que não aceitava ficar num lugar, não aceitava ficar num determinado lugar. Ele estava sempre se movendo para fazer alguma coisa para Deus. E eu encontro Paulo neste momento preso, Paulo neste momento impedido de fazer aquilo que ele mais gosta, impedido de fazer a obra do Senhor, impedido de poder evangelizar, impedido de poder estar no meio dos irmãos, impedido de poder estar na ceia com os seus irmãos. Paulo neste momento está preso. E a Bíblia me faz entender que neste momento onde ele está preso, ele escreve a carta mais alegre aos seus irmãos. Isso me faz perceber que, sabe, não é nossa circunstância que define a nossa felicidade, que define o nosso momento alegre. Não são as conquistas que nós temos, não é o nosso carro, não é nenhum prêmio, não é nenhum aplauso, não é nenhum reconhecimento humano que nos torna felizes e nos torna alegres. A única coisa que torna o homem alegre, que torna o homem feliz, é somente a presença de Deus. Paulo, no momento onde ele estava, talvez toda a liberdade que ele mais precisava, ele não tinha. Mas naquele momento ele tinha o que ele mais necessitava, que era a presença de Deus. Perceba, a tua alegria não está nos teus filhos. Perceba, a tua alegria não está na tua esposa. Perceba, a tua alegria não está no teu emprego, não está na tua riqueza. A tua alegria se encontra somente em Deus. Nós percebemos hoje em dia que existem muitos cantores, muitos famosos, muitos atores que são ricos, são milionários, mas você vai descobrir que eles não são felizes, porque muitas das vezes você descobre que o que mais lhes deixa alegre é aquele momento onde eles estão a beber, onde eles estão se drogando, estão se prostituindo. Naquele momento é onde eles sentem uma mera satisfação, mas depois daquilo eles sentem um vazio. Isso por quê? Porque não existe a presença de Deus lá. Perceba, tudo aquilo que você busca para te satisfazer, se Deus não está naquele lugar, isso não pode te trazer alegria. Isso pode te trazer uma satisfação momentânea, mas essa satisfação momentânea depois será preenchido por um momento de tristeza e um momento de vazio. A única coisa que torna o homem feliz é a presença de Deus. Que você entenda e reconheça que não tem como você ser alegre, não tem como você ser feliz sem ter a presença de Deus. E nós vivemos em tempos tão terríveis, em tempos negros, para o mundo inteiro, para as nações, onde as pessoas não conseguem encontrar alegria, não conseguem encontrar felicidade.
Deixa-me te dizer uma coisa, a felicidade se encontra no mesmo lugar, a felicidade se encontra em Jesus, no mesmo lugar onde Paulo achou a felicidade, no mesmo lugar onde Paulo se achou compreendido, se achou satisfeito e preenchido, é no mesmo lugar que nós achamos a felicidade. Jesus é a luz, Jesus é a porta para a felicidade. Eu sei que muita gente neste momento não consegue enxergar em nenhum lugar uma felicidade, não consegue enxergar uma esperança, não consegue enxergar algo que possa fazer com que a pessoa perceba que ele não é mero fruto do acaso. Eu sei que neste momento existem nações, países que estão clamando, estão gemendo, mas deixa-me te dizer uma coisa, o único lugar que nós podemos encontrar satisfação, o único lugar que nós podemos encontrar alívio, o único lugar que nós podemos encontrar consolo é nos braços de Jesus. É nos braços daquele que morreu, daquele que pagou com seu sangue a liberdade para o seu povo. É o único lugar que nós podemos achar felicidade. Perceba uma coisa. Muita gente em momentos como esse não consegue olhar a Jesus como aquele que pode suprir uma necessidade. Não consegue olhar a Jesus como aquele que pode libertar de toda e qualquer situação, de todo e qualquer problema. Perceba, não deixe que os teus sentimentos, não deixe que o teu medo, não deixe que essa pandemia, o medo que essa pandemia está gerando nas nações, tome controle da tua vida. Não deixe que esse medo que está assolando o mundo tome controle da tua vida. Neste momento onde as pessoas estão com medo, você precisa enxergar e ver Jesus. A Bíblia diz em Mateus capítulo 14 que os discípulos de Jesus estavam no barco. Eles estavam no meio do mar e a Bíblia diz que no meio do mar de repente soprou um vento. De repente as ondas se levantaram. De repente aquele lugar que estava tranquilo se transformou em um lugar de tempestade. E a Bíblia diz que os discípulos de Jesus, eles ficaram com medo. Mas quando eles olharam para fora do barco, eles viram Jesus caminhando por cima das águas. E a minha Bíblia diz que quando eles olharam para Jesus, eles olharam para a salvação, eles olharam para aquele que poderia acalmar as tempestades. A Bíblia diz que quando eles olharam para Jesus, eles viram um fantasma. No momento onde eles precisavam de uma salvação, estava ali Jesus, aquele que poderia lhes salvar. Mas eles, quando olharam para Jesus, eles viram um fantasma por causa do medo. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 20, que quando Jesus ele morreu, e quando Jesus ele ressuscitou, a Bíblia diz que Maria Madalena ela foi ao túmulo onde estava o corpo de Jesus. E chegando lá, a Bíblia diz que ela não achou o corpo de Jesus. A Bíblia diz que ela saiu daquele lugar, ela ficou no jardim, ficou chorando. E a Bíblia diz que Jesus apareceu diante dela. Aquele que ela buscava apareceu diante dos olhos dela. E a Bíblia diz que quando ela viu Jesus, ela disse: Senhor, onde é que o Senhor colocou o corpo do meu mestre? Se o Senhor colocou em algum lugar, me mostra, eu quero ir lá. Mas Jesus estava diante dela. Aquele que ela buscava estava diante dos olhos dela. Mas a Bíblia diz que ela não reconheceu. Quando ela olhou para Jesus, ela viu um jardineiro. A igreja precisa despertar neste tempo e olharmos para Jesus como quem realmente Ele é. Nós precisamos olhar para Jesus e ver Ele não apenas como aquele que te cura de uma dor de cabeça, não aquele que te cura de uma dor de dente, não aquele que te cura de uma dor de pé, mas aquele que resolve toda e qualquer situação, daquele que tem o controle do mundo nas suas mãos. Precisamos olhar para Jesus como aquele que é o Filho de Deus, como o Cordeiro de Deus vivo, como aquele que está sentado à direita do Pai. A igreja precisa voltar a ter revelação de quem Ele é, que Ele é o Cordeiro vivo. Ele não morreu, Ele ressuscitou. Ele não está mais na manjedoura. Ele não está mais no Calvário. Ele não está mais preso. Ele não está mais morto. Ele ressuscitou. E Ele vive para todo sempre. Aleluia. No livro de Filipenses, capítulo 3, eu quero ler contigo no versículo 10, um texto que marca meu coração. Paulo ele escreve dizendo algo muito profundo. Ele diz assim, Filipenses capítulo 3, versículo 10. Diz que tudo o que eu desejo é conhecer a Cristo
experimentar o poder que foi manifesto quando Ele ressuscitou dos mortos. Quero também participar dos sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, com a esperança de que assim eu alcance a ressurreição dos mortos. Uma coisa que eu quero compartilhar contigo nesse texto, em Filipenses, onde nós lemos, é o fato do foco que Paulo tinha ao escrever essa carta. Paulo, ele diz algo muito interessante. Ele diz: eu quero conhecer a Cristo. Eu quero conhecer a Cristo. E uma coisa que eu entendo acerca do conhecer é que tu não podes conhecer, eu não posso conhecer a irmã Gércia apenas pelo nome dela. Eu não posso dizer que eu conheço ela porque eu conheço o nome dela. Eu não posso dizer que eu conheço ela porque eu sei qual é a idade dela. Eu não posso dizer que eu conheço ela porque eu conheço o endereço da casa dela. Não. Não tem como você dizer que conhece alguém porque simplesmente você sabe o nome dessa pessoa. Não tem como você dizer que conhece alguém por simples fato de tu saberes o que a pessoa fez ou deixou de fazer. Não. O conhecer alguém é uma comunhão, é uma ligação, é uma intimidade, é um caminhar próximo, é um estar ligado. Tu não pode dizer que conheces alguém porque conheces o nome, não. Para tu conheceres alguém, tu precisas sentar com a pessoa. Tu precisas saber do que a pessoa gosta. Tu precisas saber do ambiente que ela gosta de frequentar. Tu precisas saber em que momento ela está triste, em que momento ela está alegre. Para tu dizeres que tu conheces alguém, tu precisas ter uma ligação com essa pessoa. E Paulo, ele diz: eu quero conhecer a Cristo. My God. Eu quero conhecer a Cristo. Perceba, num dos textos que Paulo escreve à igreja de Coríntios, Paulo diz ali: eu conheço um homem que no corpo não sei, se fora do corpo não sei. E Paulo, ele começa a contar, começa a citar que ele teve uma experiência com Jesus. Ele começa a mostrar que ele já foi arrebatado. Ele começa a mostrar que Deus já lhe usou de maneira e tal. Mas nesse texto ele diz: eu quero conhecer a Ele. Paulo não estava limitado apenas na forma como Jesus lhe usava. Paulo não estava limitado apenas na unção que ele carregava. Mas ele dizia mais do que isso, mais do que a unção, mais do que os milagres que Ele opera em mim. Eu quero conhecer a Ele. Eu quero ter uma intimidade com Ele. Paulo dizia: eu quero estar próximo dEle. A igreja precisa entender mais do que os milagres que Deus possa operar na tua vida. Isso não significa que você conhece Ele. Isso não significa que você tem intimidade com Ele. Porque conhecer é algo mais profundo. Paulo não estava limitado apenas na letra que ele conhecia. Ele queria ir mais além. E Jesus, ele quando escreve no livro de João, capítulo 17, versículo 3, ele diz que a vida eterna é que te conheçam como único Deus. A vida eterna não está no fato de um dia tu teres dito: Senhor, eu te aceito como meu Senhor, como meu Salvador. Mas a vida eterna resiste e habita no fato de tu conheceres a Deus. E o conhecer a Deus é ter uma vida de intimidade com Ele. O conhecer a Deus significa você caminhar com Ele. O conhecer a Deus significa você estar com Ele. Eu me lembro de um tempo quando eu me converti, quando eu comecei a ler a Bíblia, quando eu comecei a meditar na palavra do Senhor, nós não tínhamos essas versões que são mais explícitas da palavra. Nós não tínhamos versões como fácil de ler, como Bíblia Viva, como nós temos hoje. Eu me lembro de uma vez, eu ainda quando criança, eu lia um dos textos lá no livro de Gênesis. A Bíblia, quando falava acerca de Abraão, falava acerca de Sara, a Bíblia diz que antes deles ter um filho e colocar o nome de Isaac, a Bíblia diz que Abraão, ele conheceu a Sara. Eu me lembro que muitos textos que eu via diziam: Adão conheceu Eva e teve filhos. Fulano de X conheceu fulano Y e tiveram filhos. Os textos que vinham naquela altura colocavam esse termo, conhecer. Eu entendo que o conhecer não é apenas saber o nome, mas o conhecer é uma intimidade profunda. A Bíblia me fazia perceber que o conhecer não era apenas de estar com Ele como as outras pessoas estavam, mas era estar com Ele num nível que as outras pessoas não estavam. O conhecer que eu entendia naquele texto era um conhecer de, no momento e no ambiente onde ninguém mais estava, no ambiente onde estavam só os dois,
onde estava Abraão e Sara, é onde Abraão conhecia Sara e Sara gerava filhos para Abraão. Nós precisamos entender, a igreja precisa entender que nós somos a noiva do Cordeiro. E o Cordeiro anseia com que pessoas o procurem, o busquem, o conhecer Ele. No ambiente de intimidade. No ambiente onde esteja só você e Ele. Num quarto de oração, onde não tenham câmeras, onde não tenham fotografias, onde você não faça selfie. No ambiente onde esteja só você e Ele. É onde Deus quer que você o conheça. Você não pode conhecer alguém apenas por ouvir falar. Você não pode conhecer a Deus pelos cultos que você já frequentou. Você não pode conhecer a Deus pelos cursos de teologia que você tem. Você não pode conhecer a Deus pelo número de vezes e pela cadeira que você tem na igreja, não. Eu estou me lembrando agora de um texto. A Bíblia diz que, lá no livro de Samuel, no capítulo 2, a Bíblia diz que os filhos de Eli, eles eram sacerdotes. Perceba, eram sacerdotes que faziam tão bem a obra. Eles sabiam servir. Eles sabiam em que momento deveriam colocar as porções, em que momento deveriam fazer coisa Y. Eles tinham experiência. Mas a minha Bíblia diz que eles não conheciam a Deus. A Bíblia diz que eles não conheciam a Deus. O fato de tu teres cargo na igreja, o fato de tu seres líder, tu seres pastor, isso não te torna alguém que conhece a Deus. Mas o fato de ter intimidade te torna alguém que conhece a Deus. Deus não está à procura neste momento, nesta época, de pessoas que saibam servir apenas, mas de pessoas que queiram conhecer a Ele e queiram saber em que momento, qual é o anseio do coração dele, qual é a vontade do coração dele. O que acontece nos nossos dias é pessoas que conhecem a mão dele, pessoas que saibam o que ele pode fazer, pessoas que saibam o milagre que ele opera. Mas Deus neste momento está à procura de pessoas que não queiram conhecer as mãos, mas queiram conhecer o coração. Queiram estar com Ele no ambiente de intimidade. No ambiente onde digam, Senhor, eu considero perda todas as coisas se o Senhor não estiver lá. Quando você começa a ler nos versículos de acima, no versículo que nós lemos, versículos como o versículo 8, versículo 9, Paulo diz, eu considero perdas todas as coisas para conhecer a Ele. Paulo reconhecia que a maior riqueza é conhecer a Jesus. O maior bem, a maior satisfação que um homem poderia ter não era de conhecer uma mulher, não era de se casar, não era de ter filhos, de formar uma família, não. Isso é bom, mas a maior satisfação é conhecer a Jesus. Nós estamos em tempos onde pessoas estão buscando as mãos dele, estão buscando a cura que ele pode dar, estão buscando a provisão que ele pode dar às nações, mas não. Nós precisamos entrar num ambiente onde nós possamos conhecer a Ele. Jesus está à procura de uma noiva que queira ter intimidade. Perceba, a intimidade ela não existe no ambiente onde estão todos lá a ver. Intimidade não existe no ambiente onde existem pessoas a te enxergar. Como aqui, eu não posso dizer que eu estou num momento de intimidade com Deus porque você aí de casa me assiste. Não. Intimidade é no meu quarto secreto. Intimidade é no ambiente onde ninguém mais me vê. Perceba, um casal, ele quando decide ter intimidade, eles entram no quarto e fecham a porta. Todo aquele relacionamento íntimo, quando não é feito num lugar trancado, num lugar fechado, ele deixa de ser intimidade. Aleluia. Ele deixa de ser intimidade. Eu te convido nesta tarde a tomar um posicionamento de intimidade. Não busque apenas as mãos dele, mas busque o coração dele. Que ele quer te revelar coisas profundas. A Bíblia diz que buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. De todo o teu coração. Deus está à procura de pessoas que queiram estar em comunhão com Ele de coração para coração. Porque Ele quer se revelar. Jesus disse, eu não vos chamarei mais servos. O que acontece nos nossos dias é que as pessoas estão limitadas apenas no servir a Ele. Jesus disse, não vos chamarei mais servos, mas vos chamarei amigos. Porque os servos não sabem aquilo que o meu Pai faz. Mas os amigos, eles conhecem. Os amigos, eles conhecem coisas profundas que o Pai faz. Neste momento eu te convido a entrar num lugar de intimidade em Deus. A entrar num nível que talvez você nunca experimentou. Eu te convido a se desligar desse ambiente, de tudo quanto a mídia diz, do medo, deste pavor, desta situação que as nações estão vivendo, a entrar num lugar de intimidade. Porque no lugar de intimidade existe o conforto,
No lugar de intimidade existe paz. No lugar de intimidade existe descanso. Que você venha caminhar nesse lugar de intimidade. Em nome de Jesus. E você que nos acompanha neste momento, venha ser alcançado por esta sede de intimidade. Glória a Jesus. Esta palavra que eu gostaria de compartilhar contigo. Nosso pai esteve cá ministrando às 12 e falando acerca de Deus, acerca de vários pontos que nós precisamos tomar em consideração. Nosso pai falava acerca do cumprir e eu entendo que é profético. Nosso pai ministrar, eu ministrar em seguida, porque quando eu olho pela Bíblia eu vejo um pai e um filho a trabalharem juntos. E nós estivemos cá a trabalhar juntos. E eu espero que Deus venha te abençoar e que Deus venha tocar tua família, venha tocar tua casa. E que você que talvez não conhece esse Jesus, talvez você diga, mano, eu quero entrar nesse nível de intimidade que você está falando. Nesta hora eu quero orar contigo. Eu quero te levar a mergulhar nas águas mais profundas. Eu quero te convidar a entrar no nível de intimidade que talvez vai escandalizar os homens, mas que só você e Deus vão entender. No nível de intimidade onde você possa gerar a vontade dele. O nosso pai esteve ministrando e dizendo que Jesus, ele disse para que se cumpra. Jesus disse, eu tenho sede. Para que se cumpra a vontade do Pai. Eu quero te convidar a entrar num nível de intimidade para que se cumpra aquilo que Deus, ele preparou para a tua vida. Porque a Bíblia no livro de Salmos diz que antes que os teus dias existissem, Deus escreveu a teu respeito. Então, para que se cumpra aquilo que Deus escreveu a teu respeito, você precisa entrar no nível de intimidade, no nível de conhecer a Ele. E que não existe vida eterna sem conhecer a Ele. O fato de tu o teres aceitado não significa que tu estás salvo, não. O fato de tu teres aceitado significa que é um novo tempo, é uma nova caminhada que tu precisa desenvolver. E em nome de Jesus eu te convido nesta hora a levantar a sua mão neste momento. O espírito que não tem barreiras, o espírito que não conhece limitação. Eu estou ligando em nome de Jesus. Eu conecto nossas mãos agora. Eu falo o espírito que não conhece barreira, o espírito que gera fome e gera sede de intimidade neste momento. Venha tocar as tuas mãos. Venha te despertar nas madrugadas. Venha te despertar para que você o busque. Não apenas por aquilo que ele pode fazer, mas você o busque para que você conheça o coração dele. E você conheça a vontade dele. E para que se cumpra tudo que foi dito a teu respeito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu oro, Senhor, por este homem, por esta mulher. Eu oro por este servo, Senhor, que diz, eu quero ter intimidade. Como Paulo, ele diz, eu quero conhecer a Cristo. Rei da Glória, Pai, eu estou orando, Senhor, por este jovem, por esta jovem que diz, eu quero conhecer a Cristo. Rialamanda, Labrose, Carabassanda. Pai, em nome de Jesus, Pai, venha tocar, Pai, venha levar ele no nível de intimidade. No nível que ele conheça teu coração. No nível que ele ouça a tua voz. No nível, Senhor, Pai, como estava lá, Senhor, o Pai Santo Samuel. Onde ele ouvia a tua voz. Talvez no momento de destruição da nação, onde havia Icabode naquele templo, onde, Senhor Pai Santo, os líderes daquele momento não estavam ligados, não estavam sincronizados com aquilo que o Senhor estava a fazer, mas o Senhor levantou um menino como Samuel. Pai, nesta hora, Pai, que o Senhor venha tocar essa jovem. Pai, que ele seja o Samuel deste tempo, seja o Samuel desta geração. Em nome de Jesus, Pai, que haja um despertar, Pai, da vontade e da intimidade contigo. Para a honra e glória do teu santo nome. Pai, aqueles que não te conhecem, Pai, que possam ser tomados por uma vontade de te conhecer. Em nome poderoso de Jesus. Amém. Nós queremos adorar esse bom Deus. Que a graça de Deus, que o Espírito que não se encontra parado, o Espírito que, mesmo antes, quando a Bíblia diz que existia trevas sobre a face da terra, a Bíblia diz que o Espírito, ele continuava se movendo. Eu sei que nesse momento onde existem trevas, talvez destruindo todas as nações, destruindo o mundo, o Espírito está se movendo à procura daqueles que queiram ter intimidade com Ele. E nós queremos adorar a Ele em Espírito e em verdade, e que a graça de Deus possa te alcançar. Enquanto nós adoramos,
Eu creio que em algum instante nós poderemos até estar fora, talvez do vosso alcance, mas nós continuaremos aqui em adoração, mas que a graça de Deus te alcance. Em nome de Jesus, vamos adorar. Se eu pudesse tocar as suas vestes, nem que fosse por um segundo, Pai, eu tocaria. Se eu pudesse ouvir a sua voz, nem que fosse por um segundo, Pai, eu ouviria. E se eu pudesse rasgar o céu com o meu louvor, eu não seria o mesmo, porque Tu és tudo que eu desejo ver, porque Tu és tudo que eu quero só pra mim, porque Tu és tudo que eu desejo ver. Levaste o meu coração só pra Ti, porque Tu és tudo que eu desejo ver, porque Tu és tudo que eu quero pra mim, porque Tu és tudo que eu desejo ver. Levaste meu coração só pra Ti, Pai, eu Te amo, para mim és tudo, Pai, eu Te amo, para sempre Te amarei. Toca em mim de novo, encha-me de novo, eu não me vejo sem Tua presença. Toca em mim de novo, encha-me de novo, eu não me vejo sem Tua presença. Que Deus venha te abençoar. Nós voltamos, é uma oportunidade que Deus permitir que a graça e o poder de Deus esteja sobre a sua vida. Amanhã, quando for 10h30, o nosso Pai estará cá ministrando, estará trazendo algo da parte de Deus, que você fique na expectativa e não saia da presença de Deus. Que Deus ricamente te abençoe.